Salve, salve acupunturistas! Estamos aqui para o nosso Café com Acupuntura, né? E hoje já no nosso evento Jornada Acupunturista 12K. Então ontem liberamos a nossa primeira aula. Se você ainda não assistiu, recomendo que você assista, porque vai fazer a diferença. Então eu resolvi trazer isso aqui de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais abrangente, para que nós possamos então ter uma interação, uma entrega ainda maior. Então, durante as aulas que vocês estão assistindo aí do Jornada Acupunturista 12K, lá eu estou ensinando para vocês como atrair, captar, converter, fidelizar os pacientes de vocês, se diferenciando no mercado, agregando valor, né? Isso tudo para vocês chegarem a um faturamento de R$12.000 com a acupuntura, certo? Mas aqui, durante o Café com a Acupuntura dessa semana em especial, hoje, né, na terça-feira e na quinta-feira, na quinta-feira, eu vou trazer temas voltados para a inteligência emocional, para mostrar para vocês o quanto é importante vocês terem em mãos uma técnica capaz de limpar as emoções do seu paciente, uma técnica a ponto de trazer para vocês algo que vai entregar o melhor resultado para cada um dos pacientes de vocês, certo? E já marquem aí na agenda de vocês, domingo, dia 29 de maio, eu entro aqui para uma aula aberta às 8 horas da noite, onde eu vou te ensinar como a acupuntura é capaz de promover a inteligência emocional. Mas eu não quero falar só sobre a acupuntura na inteligência emocional. Eu quero mostrar para vocês os aspectos mais sutis da neurociência capaz de promover a inteligência emocional. Como que a homocisteína, como que a metilação estão ligadas ao processo de formação de neurotransmissores que vão estabilizar a sua saúde mental, tá? Então, tudo isso para promover a inteligência emocional. Só que essa aula de domingo, ela não ficará salva. Ela não ficará salva. Então, já anote aí na agenda de vocês que essa aula, eu vou fazer essa aula aberta para vocês. É uma aula que vai entrar no curso de inteligência emocional, mas ela não ficará salva aqui, a aula aberta. Então, eu trago para vocês a aula aberta, estaremos ao vivo, farei ela ao vivo, e quando terminar, essa aula vai subir para a plataforma lá para o curso de inteligência emocional. Vai ser uma aula bem intensa, uma aula bem diferente do que eu estou acostumado a fazer aqui, então eu aguardo vocês nela, certo? Convide todo mundo aí para fazer essa aula conosco, porque vai ser importante. Show? Domingo, 8 horas da noite, não ficará salvo. Já deixa anotado aí, tá? A aula aberta sobre a acupuntura na inteligência emocional, os aspectos mais sutis da neurociências da saúde emocional, certo? Vamos lá, então? Deixa eu só fixar aqui para nós começarmos nosso Café com a Acupuntura, porque saiu uma pesquisa mostrando como os cientistas chegaram na parte do sono, né? Como que o sono separa as emoções tóxicas e as emoções e os sentimentos verdadeiros, né? Para dar a consolidação da memória. Então, nada mais justo do que nós trazermos isso aqui também para a nossa linha da acupuntura, né? Eu venho falando já muito sobre isso aqui, mas eu acho que trazer um patamar maior agora vai ser importante, tá? Então, Café com Acupuntura, a importância do sono, na limpeza emocional. Isso. Show. Fixado o comentário aqui. Vamos lá, sejam todos bem-vindos. Quem estiver chegando aí, já pega o aviãozinho, já manda para todos os seus colegas acupunturistas e vamos fazer uma mega aula hoje, tá? Outra coisa, quem aí já assistiu a aula do Jornada Acupunturista 12K, que eu liberei ontem? Tá? Assistam enquanto é tempo, porque elas saem do ar em breve. Assistam essas aulas, porque vão fazer a diferença na vida profissional de vocês, tá? Assistam lá,
Se vocês quiserem dar um feedback depois lá no direct, já estou recebendo milhares de mensagens pelo direct, lá pela página mesmo do lançamento. Então tem uma gama de pessoas aí assistindo, então está bem legal, está bem interessante, tá? E então, intercalado com as aulas, amanhã eu libero a segunda aula, sexta-feira eu libero a terceira aula. Hoje, terça e quinta, nós teremos o Café com Acupuntura falando sobre inteligência emocional e como nós vamos casar tudo isso aqui para que vocês possam ser um profissional fora da curva. Ser um profissional fora da curva. Esse é o nosso maior intuito aqui. Show? Então vamos lá. Então, acabou de sair uma nova pesquisa, um novo artigo falando como que o nosso sistema nervoso central, como que a nossa mente, durante o sono, ela faz a segregação das emoções tóxicas que nós vivenciamos durante o dia, dos sentimentos, para trazer a consolidação da memória, do raciocínio, tá? E estabilizar os pensamentos. Tá? Então, olha só que interessante, porque dentro da fisiologia energética da medicina tradicional chinesa, os chineses já falam isso, né, que é através do sono que ocorre a limpeza energética e emocional. Então, mais uma vez, a ciência chegando e comprovando todas essas teorias da fisiologia energética, né? Por isso que eu bato tanto na tecla aqui que a fisiologia energética é algo muito importante para nós, acupunturistas, se quisermos sermos um profissional fora da curva, né? Então, durante o processo de sono, né, o cérebro, ele consegue separar e segregar todas as emoções que nós vivenciamos durante o dia. Então, as emoções, elas são importantes. Nós precisamos das emoções, sim, para ter o instinto de sobrevivência. Porque nós precisamos do medo, da insegurança, porque senão, se nós não temos medo de nada, nós vamos colocar a nossa vida em perigo, em risco, tá? E não é isso que nós queremos, tá? Então, as emoções, elas são importantes, elas são primordiais e nós precisamos delas. Só que quando essas emoções ficam aprisionadas lá no sistema nervoso central, né, que nós não temos a limpeza durante o sono, isso começa a gerar, então, transtorno do espectro pós-traumático. Então, se o sono não é capaz de fazer a limpeza emocional do sono, né, então vai ocorrer então todo esse processo de transtorno do espectro pós-traumático, que é onde as emoções geram desequilíbrios emocionais e até mesmo físicos, tá? Então, olha só o que essa pesquisa vem trazendo de importante para nós, tá? Então, para fazermos jus a esse entendimento, nós precisamos falar, então, da fisiologia energética, né? Fisiologia energética básica, né? Então, vamos lá na fisiologia energética? Então, todo o nosso processo, né? Todo o nosso processo, ele vem dos alimentos. Olha só que isso aqui é base primordial da nossa fisiologia energética, tá? E dentro da nossa mega aula, né? Da nossa aula aberta que eu farei no domingo, que não ficará salva, domingo às 8 horas da noite teremos essa aula, então já deixa anotado aí. Eu quero aprofundar muito mais nessas questões e trazer para vocês o que tem de mais novo que pode auxiliar na inteligência emocional, na nossa saúde mental, tá? Então, todo o processo vem dos alimentos. Os alimentos são fonte de energia para o nosso organismo. Então, a forma como você alimenta vai interferir diretamente no seu reequilíbrio energético e emocional. No seu reequilíbrio energético e emocional. Tá? E olha só que interessante, porque esses alimentos vão fazer uma fisiologia energética chegando até o estômago, que vão ser separados pelo baço na energia pura dos alimentos, que é a energia Guti. Certo? Isso aqui, então, gera a base da fisiologia energética. A base da fisiologia energética, que é de extrema importância para nós compreendermos esse processo de limpeza das emoções. Tá? Olha só o nível que nós vamos chegar aqui para falar dessa limpeza emocional. Tá? Então, energia Guti. O estômago, ele pega, então, e manda
para os intestinos esses alimentos que ele não aproveitou. Então aqui o intestino delgado vai separar líquidos orgânicos para formar vai separar os líquidos desse bolo alimentar para fazer os líquidos orgânicos. Líquido sinovial, linfa, lágrima, tá? Tudo isso é o intestino delgado que faz. O intestino grosso também pega esse bolo alimentar, retira líquidos orgânicos dele e manda para quem? E manda para a pele para hidratar a pele, para formar o suor. Certo? A partir daqui, então, nós temos a eliminação das fezes. O bolo alimentar sendo transformado em bolo fecal. O bolo alimentar sendo transformado em bolo fecal. Tá? E aqui, olha só o quanto a fisiologia energética é importante, porque se você entende isso aqui, você vai saber que quando o seu paciente tem alteração de líquido sinovial, que é parte da fisiologia energética do intestino delgado, quando você tem um paciente com esse tipo de alteração, você já sabe onde você vai atuar. Tá? Por exemplo, aqui o ponto ID3 é um excelente ponto para melhorar a produção de líquido sinovial. Percebem? Faz sentido isso aí para vocês? Então, o intestino grosso, por exemplo, que recapta líquidos do bolo alimentar, transformando em bolo fecal, se ele faz isso para hidratar a pele, aquela pessoa que tem alergia de pele, que tem a pele muito intoxicada, a pele muito seca, você sabe que você tem que atuar no intestino. Avaliar esse intestino para saber se ele está com muito calor, ou se ele está muito ressecado, ou se ele está com algum problema, ou até uma disbiose, que interfere na fisiologia energética do intestino. E mais para frente eu quero fazer uma live só sobre o intestino, para vocês entenderem a importância dessa víscera. Tá? Aqui também, o estômago manda os líquidos para a bexiga para eliminar a urina. Certo? Todo esse processo, ele vai chegar aonde? Essa energia guti, pura dos alimentos ali, que o estômago e o baço fez a maturação, a transformação e o transporte, vão chegar aos rins, onde será acrescido a energia ancestral, ou energia Jinti, energia ancestral, que vai dar a parte branca do sangue, a parte do sistema imunológico. Certo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Não tá rápido não? Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Aula bem intensa hoje. Aí a Samile falando. Minha paciente que reclama que tem problemas no sono também reclama demais de pele seca. Olha só, Samile. O sono você vai entender no final desse processo aqui. Mas a pele seca já vem do intestino. Então, atuar no intestino já é algo primordial. Já é algo primordial. Tá? Como você é do curso de inteligência emocional, às vezes fazer a dessensibilização do metal é algo importante para essa paciente. Tá? Então, a energia ancestral, ela é unida aqui, junto com a energia guti, né? Dando o sistema imunológico, né? Melhorando a parte parte imunológica do sangue, né? Depois o rim manda isso aqui para quem? Para o coração. O coração, então, vai fazer o quê? O coração vai aquecer e dar a parte vermelha do sangue. O coração vai aquecer e formar a parte vermelha do sangue. Tá? Então, aqui, nós temos a formação do sangue. Aqui nós temos a formação do sangue. O sangue ele é importante. O sangue ele é primordial para o nosso controle, né? Por quê? Porque todas as nossas células precisam de energia, glicose, e precisam de oxigênio. Quem que manda isso para elas? O sangue. Por isso que muito do elemento madeira, ele vem em desequilíbrio com a formação do sangue.
com a formação do sangue, ou com a irregularidade do sangue, ou com a deficiência do sangue, ou com a estagnação do sangue. Por isso que hoje nós temos muitas patologias do elemento madeira, seja cefaleia, enxaquecas, sono, tendinites, unha quebradiça. Percebem o quanto o elemento madeira ele é importante? Tá? E o sono ele vai ser primordial para a restauração energética e emocional. Tá? Então aqui o coração ele forma então o chué. O chué. Ele vai dar a parte vermelha e vai aquecer o sangue. Pronto. Aqui nós temos a fisiologia da formação do sangue. Da formação do sangue. Ah, professor, mas você veio falando que a live é sobre a importância do sono na limpeza emocional e você está falando só de sangue ainda. O sangue ele é parte primordial para o sono. Tá? Por isso que é importantíssimo vocês dominarem a fisiologia energética. Se quer ter um bom resultado, você precisa definitivamente entender toda a fisiologia energética do sangue. Tá? E não só para o sono, não só para a limpeza emocional, mas para todo o processo orgânico do seu organismo. Tá? A partir daqui, então, nós teremos ainda mais uma intensificação da fisiologia energética, porque agora começa a entrar vários fatores associados. Então, aqui nós vamos ter a pequena e a grande circulação. Então, o coração, quando ele forma o sangue, ele vai mandar esse sangue para o pulmão vai captar o oxigênio, tá? O pulmão vai captar o oxigênio e o pulmão, então, devolve esse sangue para o coração bombear para todo o corpo. Então, pequena circulação e depois a grande circulação. Tá? Um detalhe que nós precisamos colocar aqui para todos vocês. Tá? Ah, professor, muito lindo essa fisiologia energética e da formação do sangue, mas tudo isso acontece metodicamente nesse passo a passo? Não. Isso aqui é uma forma didática que nós trazemos para que você possa entender toda a fisiologia energética de uma forma muito mais ampla. Mas definitivamente, né, a formação do sangue está acontecendo o tempo todo. Tá? Você vai alimentando, essa alimentação vai chegar no estômago e no baço, já vai separando o guti. Tá? A parte que o organismo não vai aproveitar já manda para os intestinos já estão fazendo a fisiologia energética deles, recaptando líquidos, seja para a produção de líquidos orgânicos, seja para a hidratação da pele, seja para hidratar os órgãos e as vísceras. Tá? Que quem vai fazer isso aí é o intestino delgado, o intestino grosso e a bexiga. A energia pura dos alimentos já chega nos rins, já é acrescida da energia ancestral, já dá a parte do sistema imunológico, isso já vai para o coração e o coração já vai aquecendo e formando a parte vermelha. Então isso acontece o tempo inteiro, tá? O tempo todo está acontecendo essa fisiologia energética. Tá? Não é muito bem detalhadamente, passo a passo. Ah, só vai chegar no coração depois que passar pelos rins. Não, já está acontecendo o tempo todo. Tá? Então isso aqui é importante. E aqui então nós temos a pequena circulação e a grande circulação. Porque quando o coração bombeia o sangue para o pulmão, o pulmão vai pegar através da respiração, captar o oxigênio. Então ele pega o oxigênio, tá? E libera o CO2. Então o pulmão aqui faz a limpeza energética. Ele pega o oxigênio, elimina o CO2. E o seu acoplado, que é o intestino grosso, ele também faz uma troca, ele faz uma limpeza. Ele pega o bolo alimentar e elimina o bolo fecal. Tá? A importância, então, do elemento metal na consolidação dos pensamentos. Por quê? Porque se você está intoxicado com bolo fecal ou com o CO2, a sua mente também ficará intoxicada.
tá? Então a importância dessa limpeza energética do elemento metal. E aí então, né, o coração vai bombear todo esse sangue para o corpo. Então o corpo recepciona esse oxigênio, a glicose dos alimentos, para dar toda a fisiologia de todas as células do nosso organismo. Perfeito? Vocês conseguem compreender isso? Conseguem compreender isso? Faz sentido isso para vocês? Conteúdo bem técnico, bem pauleiro aqui, para a gente subir o nível disso aqui. Né? Então, durante todo esse processo aqui, tá? Durante todo esse processo, nós vamos ter quem? O coração, tá? O coração, né? E também nós teremos os pulmões. Os pulmões, tá? E também o diafragma. Então, o movimento do diafragma durante o processo de expansão, tá, da caixa torácica, é ele que auxilia o pulmão, o gradil costal, a trazer uma pressão negativa para captar o oxigênio. Então, quando o diafragma desce, né, ele comprime as vísceras abdominais, abre o gradil costal, gera uma pressão negativa dentro do pulmão, que traciona para ele o oxigênio. E durante o movimento de subida do diafragma, ele comprime o pulmão, fecha o gradil costal e expulsa o CO2, que foi onde teve as trocas gasosas lá nos alvéolos pulmonares. Certo? Ótimo. Então, tudo isso, né? Esse diafragma, durante esse movimento, ele também direciona as energias para baixo e as energias para cima. Então, quando o diafragma descende, ele vem aqui e traz a energia dos alimentos para o estômago, para os intestinos, até a eliminação. E ele também pega a energia ancestral lá dos rins e traciona ela para o coração, para formar o sangue, para formar a parte vermelha e ser aquecido. Então o diafragma ele é muito importante, tá? Então acho que aqui fica bem claro para cada um de nós a importância de entender a fisiologia energética e a importância de avaliar minuciosamente cada paciente. Porque às vezes você vai ter um paciente que ele tem uma alteração na regularidade do sangue, ou que ele não está dormindo, ou que ele está dormindo muito, ou que ele não está consolidando a memória, ou que ele não está formando sangue. E além de toda essa fisiologia energética, o diafragma também pode estar envolvido, porque ele não está conseguindo mobilizar as energias. Percebem a importância de tudo isso? Percebe que para você ser um profissional fora da curva, essa parte ela é primordial? Essa parte ela é primordial? Sim ou não? E aí então, né, nós vamos ter todo esse processo e durante o dia, tá? Durante o dia nós teremos então o coração bombeando esse sangue para todo o corpo. Para todo o corpo, tá? E, então, durante o período da noite, né? Quando o sol começa a se pôr, tá? Quando o sol começa a se pôr lá pelas 6 horas, nós temos o início da produção da melatonina. Olha só, o início da produção da melatonina. E a produção da melatonina, ela vai se dando então com o entardecer, então vai diminuindo ali a luminosidade, mas ela tem o seu pico de produção ali por volta de 9 e 10 horas da noite. Tá? Então por isso que nós temos também a necessidade e a importância de ter uma boa qualidade do sono, tá? Dormindo mais cedo e acordando um pouco mais cedo também, porque quando o sol desperta, né, quando o sol começa a nascer, que traz a claridade para o dia, essa claridade começa a inibir também o efeito da melatonina.
Então, por isso que a melhor hora de sono é nós dormirmos antes das 23 horas da noite e acordar antes das 8, tá? Antes das 8, certo? Então, esse é o processo fisiológico. Esse é o processo fisiológico que nós precisamos, tá? Então, quando o sol vai se pondo, tá? Ali a partir das 6, 7 horas, né? Quem está mais próximo da praia, o sol se põe mais cedo, quem está mais distante, o sol se põe mais tarde. Nessa época do ano aqui nós temos um pôr do sol ali 6h30, quase 6h35 aqui na região centro-oeste. Então, isso é importante. Por quê? Porque quando o sol vai se pôr, começa a ter a interação da produção da melatonina. E é essa produção da melatonina que vai auxiliar o fígado a atrair para ele o sangue durante a noite. Então, quando o fígado ele atrai para ele o sangue durante a noite, por conta da baixa luminosidade que está chegando, que vai atraindo o sangue para ele, ele vai promovendo o processo de produção do sono. Percebem? Só que aí nós, seres humanos, vamos lutando contra a própria fisiologia energética do nosso corpo. Aí nós tendemos a dormir mais tarde porque às vezes ficamos assistindo televisão, claridade, luminosidade, ou ficamos estudando, ou ficamos no celular, e tudo isso vai diminuindo a qualidade da limpeza energética que o sono vai promover. Tá? Então, a nossa fisiologia energética ela começa a ter alteração, porque nós vamos lutando contra a própria fisiologia. Nós vamos prolongando o pico de produção da melatonina, que é um hormônio natural do nosso corpo, pelo nosso estilo de vida. Assim como nós também mudamos o nosso estilo alimentar, não fazemos atividades físicas e também entramos na questão da luta contra a fisiologia energética. Né? Quantas pessoas falam, eu tenho uma produção melhor de madrugada, eu consigo estudar melhor de madrugada. Por quê? Porque é a fase yin do seu corpo. O seu corpo está diminuindo a atividade para trazer o processo de limpeza energética e emocional, de regeneração física, de descanso. A sua mente tende a diminuir a quantidade de pensamentos. Só que se você luta contra essa fisiologia, pessoas que trabalham em plantões noturnos, essa fisiologia vai ficando totalmente alterada. Por quê? Porque ela começa então a gerar um aumento da atividade durante a noite, que era um período de descanso. Então, percebe por que você começa a produzir melhor à noite? Só que não é fisiológico. O fisiológico é você manter o descanso, a regeneração tecidual, a regeneração física e energética do seu organismo durante a noite, para que quando você despertar, você estar regenerado física e emocionalmente, para que você possa então ter a melhor produção, ter uma boa atividade durante o dia. Percebem o quanto isso é importante? E aí então, esse sangue, o fígado atrai o sangue durante a noite. Mas como que o fígado atrai o sangue durante a noite? Ele traciona para ele para fazer a limpeza energética. Então é um sinal que o fígado vai puxar todo o sangue do corpo para ele? Não. O sangue ainda precisa ficar circulando, mas ele atrai com maior força para ele para fazer a limpeza energética e emocional. Então é o fígado que vai fazer a limpeza energética e emocional. Tá? Olha, eu já falei que o elemento metal, lá o pulmão, faz a limpeza energética também, pegando energia limpa e eliminando a energia suja. Então, pegando o oxigênio e liberando o CO2, pegando o bolo alimentar e liberando o bolo fecal. Tá?
Agora o fígado também vai dar a continuidade nesse processo de limpeza energética, mas agora ele vai fazer a limpeza emocional. Porque aqui, quando o fígado tem energia suficiente para fazer o sono, ele vai promover então que o sono entre em todas as suas fases. Quais são as fases do sono? Então, ó, nós temos a linha do despertar, né? A linha do despertar. Então, quando nós estamos durante o dia, nós temos atividade. Nós temos atividade. Mas quando nós temos a produção da melatonina, que diminui a claridade do dia, que tem a produção da melatonina, né, natural do nosso corpo, e nós conseguimos nos distanciar da claridade, entrando no eixo fisiológico, então o fígado começa a atrair o sangue para trazer o processo de sono. Então você deita e dorme. E quando você dorme, rapidamente você entra nas fases 1 e 2 do sono, que vai durar ali de 20 a 30 minutos, dependendo de cada paciente. Certo? Aí, passado esse tempo, você vai aprofundar no sono, que vai ter o sono 3 e o sono 4, que é o sono REM, que é o sono que consolida a memória, que consolida a concentração, que vai fazer a limpeza energética e emocional do nosso organismo, que vai pegar todas as emoções que você vivenciou durante o dia. Olha só, pega todas as emoções que você vivenciou durante o dia. Olha, essa é uma emoção tóxica, vou limpá-la aqui. Nossa, essa aqui foi uma emoção que foi transformada em sentimento. Eu preciso guardar isso na memória para que quando novamente tem uma nova vivência dessa, essa emoção não gera mais toxicidade, não gera um transtorno de espectro pós-traumático, mas que gere um autoconhecimento, que gere uma conscientização, uma racionalização dessa emoção. Então vou guardar ela na mente dele para que ele possa lembrar dessa sensação, para que ele possa ter esse caminho, essa conectividade lá no cérebro para gerar um autocontrole emocional. Vocês pegaram isso aqui? Vocês pegaram isso? Ah? Então, é durante o sono, lá na fase REM, que o organismo faz essa limpeza. Então, aqui é a necessidade de você aprofundar no sono, tá? Aprofundar no sono para ter essa limpeza energética e emocional. Tá? E aí você superficializa no sono até trazer o despertar para novamente o dia. Quando o sol está nascendo, então nós temos a diminuição da interação da melatonina e você tem o despertar. O fígado solta o sangue para a mente limpo. O fígado então solta o sangue para a mente de uma forma limpa. Tá? Então aí o fígado solta esse sangue para a mente limpa das toxicidades emocionais que você passou no dia anterior. Mas caso você não aprofundou no sono, caso você não aprofundou no sono, caso você não conseguiu limpar essas emoções, o fígado também vai soltar esse sangue para sua mente, mas com as toxicidades das emoções do dia anterior. Então o que você vai fazer? Você vai ficar remoendo as emoções do dia anterior. E quando você fica remoendo as emoções do dia anterior, isso vai gerando um desequilíbrio orgânico em você. Por quê? Porque se você passa muita raiva, se você tem raiva, irritação, frustração durante o dia, tá? Se você tem tudo isso durante o dia e o seu fígado não limpa essa emoção, essa raiva, essa irritação, essa frustração vai começar a desequilibrar a sua energia do fígado e da vesícula biliar e pode gerar patologias físicas. Pode gerar dor de cabeça, a cefaleia, a enxaqueca, prejudicar o sono, prejudicar os seus tendões, porque é o fígado e a vesícula biliar que nutre os tendões, que nutre o ombro, que nutre o quadril, que nutre a visão. Se você tem muita insegurança, muito medo, se você tem muita insegurança e muito medo,
durante o seu sono você não limpa, essa insegurança, esse medo volta para a mente, você fica remoendo isso e você começa a interferir nos seus rins. Aí pode gerar dor no joelho, dor lombar. Se você tem muita ansiedade, seu fígado não limpa isso vai começar a gerar o quê? Hipertensão arterial, ansiedade. Se você tem muita preocupação e o seu fígado não limpa isso durante a noite, você não tem uma boa qualidade do sono, isso vai começar a acumular gordura, gerar síndromes metabólicas, diabetes, colesterol alto, alterações de forma, ganho de peso. Se você tem muita insatisfação, muita tristeza e seu fígado não limpa isso durante a noite, você vai começar a interferir no seu pulmão, você vai ter mais sinusites, rinites, alergia de pele. Percebe a fisiologia energética? Quanto que o emocional ele se liga aos desequilíbrios energéticos, gerando as patologias físicas? Percebe o quanto isso é um diferencial? Percebe que se você entender isso, você deixa de ser um acupunturista mediano para ser um profissional fora da curva? Percebe que isso te promove a entregar os melhores resultados para os seus pacientes? E aí, você está aprendendo a captar, converter e fidelizar os seus pacientes na jornada acupunturista 12K. Já liberamos a primeira aula, amanhã liberamos a aula 2. Se você ainda não assistiu, você tem que correr para assistir, porque essas aulas não ficam salvas por muito tempo. Elas saem do ar. Elas saem do ar. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, lá no link da minha bio tem o link para você assistir. Tá? Ou se você não encontrar de forma alguma, me mande um direct ou entre no canal do Acupunturista no Telegram que eu te mando as aulas. Certo? E hoje eu estou falando de como o sono limpa as emoções. Quinta-feira eu falarei ainda mais sobre a interação das emoções nas patologias físicas. Mas eu preciso que vocês estejam atentos a uma mega aula aberta que eu vou dar para vocês no domingo, dia 29 de maio, às 8 horas da noite. Domingo, 8 horas da noite. Essa aula aberta, ela não ficará salva. Então, eu já estou avisando várias vezes aqui para vocês não perderem essa aula, tá? Então, já coloca o celular de vocês aí para despertar que vocês precisam assistir essa aula comigo. Domingo, 8 horas da noite, dia 29 de maio, eu vou fazer uma aula aberta às 8 horas da noite, tá? Vai ser uma aula densa, com muito conteúdo, mas que ela não ficará salva, tá? Por quê? Porque essa aula vai ser um conteúdo muito importante que eu vou subir ela para o curso de inteligência emocional. E quem aí tem interesse em participar do curso de inteligência emocional, na segunda-feira, dia 30, eu vou abrir as vagas para o meu curso de inteligência emocional. Mas só para quem entrar na segunda-feira e os primeiros inscritos terão uma condição mega especial. Mas isso eu falo com vocês durante as aulas do Jornada Acupunturista 12K, tá? Certo? Então, olha só o quanto isso é importante. Então, assista às aulas do Jornada Acupunturista 12K, aguardo vocês lá, me dê feedbacks de vocês depois. E amanhã eu libero a segunda aula, quinta-feira teremos Café com Acupuntura aqui também. Aguardo vocês às 8 horas da manhã, tá? E aula aberta no domingo às 8 horas da noite, certo? Então, olha só que importante. Olha só que importante que eu entrei aqui para falar sobre isso aqui. A importância do sono na limpeza emocional, tá? Então, quando você tem a fisiologia energética, quando você tem a sua fisiologia energética, tá? Completa, com equilíbrio, todos os órgãos e todas as vísceras em equilíbrio, e você tem uma boa alimentação, pratica atividade física e não luta contra a fisiologia energética do seu organismo, você não luta contra a fisiologia energética do seu organismo, você então permite com que ele faça o que é natural. Então, quando você vai descansar no período yin da noite, né, a partir das 6 horas que o sol está se pondo, que tem a interação da produção da melatonina, então a melatonina começa a ser produzida
tá? Às 18 horas e tem o seu pique lá em 21 horas, tá? Então, a partir desse momento, você começa, então, a ter o fígado atraindo sangue para ele, para você ter o processo de sono. Aí você deita lá para as 10, 11 horas da noite, você deita e dorme. Aí você vai ter a primeira fase do sono, que é o sono 1 e 2, tá? Que você está superficial no sono. E se o seu fígado tem energia suficiente, ele vai aprofundar ainda mais no sono, trazendo as fases 3 e 4 e o sono REM, que é o sono profundo. É onde você consolida a memória, a concentração. E durante, então, esse processo do sono REM, tá? Quando você aprofundou no sono, então, ali nesse momento, o seu organismo ele começa a fazer uma fisiologia energética de limpeza emocional. Então, o seu organismo começa a pegar as emoções que você vivenciou durante todo o dia. Então, você vivenciou raiva, preocupação, ansiedade, estresse, tristeza, medo. Tudo o que você vivenciou durante o dia, o sono REM ali, juntamente com o fígado, manda informação para o seu sistema nervoso central e fala assim, olha, pega todas as emoções tóxicas aí e limpa. Coloca de lado. Separa elas para a gente poder eliminar essa toxicidade. Tá? Agora, as emoções que foram transformadas em sentimentos, né? As emoções que não ficaram aprisionadas no sistema límbico, que gerou uma conscientização, uma racionalização, você consolida elas na memória, a ponto de que nos próximos dias ou numa próxima oportunidade, quando esse paciente tiver uma alteração emocional novamente, que essa emoção passar pelo coração dele, essa emoção ela possa chegar no sistema nervoso central desse paciente e ele ter memória de como se dá a racionalização e a conscientização dessa memória, para que essa emoção não paralise ele, mas que gere um autoconhecimento, um autocontrole dessa emoção. Certo? Percebe a diferença? O que o sono REM, o aprofundamento do sono, juntamente com o fígado e o sistema nervoso central faz? Então aqui, tá? Nós temos o meridiano Schonmai que pega dos rins, passa até o coração e chega até o cérebro. Chega até o cérebro. Então, as emoções, elas passam pelo coração para depois chegar na racionalidade. Então, é isso aqui que o sono REM faz. Ele consolida a sua memória. Então, se você estuda, se você... tudo que você aprende durante o dia, é durante o aprofundamento do sono, lá no sono REM, que você vai ter a consolidação dessa memória, de todas as emoções e sentimentos que você vivenciou. E aí, as emoções que são tóxicas, o organismo separa. Agora, os sentimentos, ele manda para o cérebro. Para ficar marcado, registrado, o que é a parte de autocontrole, o que é a parte de conscientização e racionalização da memória. É isso aqui, é essa interação durante o sono que promove, então, o que nós chamamos de inteligência emocional. É por isso que quando os pacientes são submetidos, ou quando nós somos submetidos aos protocolos do curso de inteligência emocional, você vai proporcionar para ele uma melhora na qualidade do sono. E é por isso que quando nós fazemos os protocolos, nós buscamos uma melhora da qualidade do sono, uma sensação de bem-estar, de prazer. Enquanto isso não acontece, vai tendo reverberações. E o paciente, então, reverbera de diversas formas. É um sinal de limpeza. E quanto mais ele reverbera, mais nós repetimos o protocolo para quê? Para dar o processo de limpeza. Até ele chegar no processo de boa qualidade de sono, de bem-estar, de racionalidade emocional. Percebe a importância dos protocolos do curso de inteligência emocional na vida de um profissional acupunturista que quer entregar os melhores resultados? E então, essas emoções, elas precisam ser limpas.
Então essas emoções, elas precisam ser limpas. E essas emoções, então, vai ser eliminadas nas mulheres através da menstruação. Do processo menstrual. É através da menstruação que o organismo consegue colocar para fora as emoções que ele limpou durante o sono através do fígado. Por isso que é importante, dentro da nossa avaliação, se você quer ter uma avaliação muito importante, muito fiel à sua fisiologia energética, entender como está a menstruação do seu paciente, da sua paciente. Tem muitos coágulos, tá parecendo borra de café, tá escassa, tá com vermelho vivo, forte, é intenso, tem cólicas, certo? E aí vem aquela pergunta máxima de sempre, né? Ah, professor, e quem não menstrua mais, que toma anticoncepcional, ou tem dilmirena que interrompe, ou toma injeção conceptivo, como que faz? E nos homens, professor? Aí, essa via se dá através do suor. Por isso, a necessidade de fazer atividade física aeróbica. Mais uma vez, por isso que muitas das vezes, quando nós fazemos um protocolo de dessensibilização do sistema emocional através dos protocolos do curso de inteligência emocional, às vezes o paciente relata que teve uma sudorese muito importante. Muito importante. E aí, em maio agora, nós tivemos o curso presencial em Florianópolis. E dentro dos cursos presenciais, seja online, eu sempre peço para o aluno fazer os protocolos nele primeiro, para ele sentir. E teve uma aluna que ela virou e falou assim, professor do céu, eu não sei o que aconteceu. Olha, Florianópolis estava frio. Tá? Professor, eu suei a noite inteirinha, um suor com odor muito forte, que eu tive que jogar o meu pijama fora, que eu não consegui. Não consegui. Tanto que o cheiro era forte. Tive uma sudorese intensa durante a noite. E uma noite fria. Por quê? Porque o protocolo promoveu a limpeza durante o sono e a paciente teve o suor. Percebem? Percebem o quão importante é, o quão intenso é, o quanto isso reverbera? Aí ontem uma aluna me mandou mensagem e falou assim, professor do céu, eu via todo mundo tendo resultados, tendo feedback de pacientes, e eu já estava decepcionada, desmotivada, querendo parar a minha pós-graduação. Achei que eu tinha entrado por impulso. Aí eu usei o protocolo de inteligência emocional ontem, e o paciente falou que em uma única sessão ele já sentiu melhora. E ele ficou tão entusiasmado com a melhora que ele veio me perguntar, em quantas sessões eu posso sentir melhora com a acupuntura? Aí a aluna perguntou para ele, mas por quê? Não, porque eu já senti melhor, é possível ter melhor em apenas uma sessão? Eu já me senti muito melhor. Ele tinha uma crise de sinusite muito forte. Ele já sentiu o nariz descongestionado durante o processo. Percebem a importância? E depois nós podemos até aprofundar nisso, porque a sinusite também pode vir dos alimentos, porque os alimentos, o estômago e o baço pâncreas tira, mas o pulmão recepciona isso, então pode gerar umidade, mucosidade e ter sinusites crônicas. Percebem o quanto a fisiologia energética é importante? O quanto vocês podem ter um conteúdo em mãos capaz de entregar o melhor resultado para o seu paciente? Por isso, então, novamente, eu reforço aqui o convite. Vocês devem assistir às aulas do curso do Jornada Acupunturista 12K. Você tem que assistir às aulas do Jornada Acupunturista 12K. Por quê? Porque eu estou associando as formas como você vai atrair, converter e fidelizar o seu paciente para que você tenha pacientes e isso não te gere uma desmotivação, não te gere uma decepção, tá? Você não fique frustrado porque você
é um profissional competente, mas não chega pacientes para você. E definitivamente pacientes não caem do céu, pacientes não vai bater na porta do seu consultório e falar, eu vim cá fazer o tratamento com você. Você precisa despertar nele o interesse em fazer a sessão com você. Faz sentido isso para vocês? E juntamente com isso, hoje e quinta-feira, nós teremos o Café com Acupuntura, na qual eu vou mostrar como a fisiologia energética e a avaliação ela é importante para você entender os processos do seu paciente, para que você possa avaliar, diagnosticar e tratar da melhor forma. Por quê? Porque parte da atração, da fidelização do seu paciente vai se dar pelo resultado que você entrega. Pelo resultado que você entrega. Se você entregar bons resultados, você fideliza o seu paciente. Ele compreende o preço justo, ele compreende a sua diferenciação no mercado e gera um desejo nele em fazer a sessão com você e não com o seu concorrente. E marque na agenda de vocês. Dia 29 de maio, às 8 horas da noite, eu entro aqui para fazer com vocês uma aula aberta sobre a acupuntura na inteligência emocional, onde eu vou falar sobre os aspectos mais sutis da neurociência da saúde mental. É uma aula que não ficará gravada. Entro, faço aula ao vivo e na segunda-feira, dia 30 de maio, para quem quer dar um passo a mais, quem quer ser um profissional fora da curva, eu abro as inscrições para o curso de Inteligência Emocional 2.0 e junto com ele você terá acesso a todo o curso de diferenciação de mercado chamado Acupunturista 12K, onde você vai aprender a atrair, converter, fidelizar, se diferenciar no mercado e entregar os melhores resultados para os seus pacientes. Tudo isso favorece com que você chegue a um faturamento acima de R$12 mil com a acupuntura. Certo? Entrem no canal do Acupunturista no Telegram, é lá que eu passo as maiores sacadas sobre medicina tradicional chinesa diariamente. Tá? Aguardo vocês lá, assistam às aulas, qualquer dúvida estou no direct, qualquer dúvida estou no canal do Acupunturista no Telegram. Aguardo vocês amanhã na nossa segunda aula do Jornada do Acupunturista 12K, na quinta-feira, 8 horas da manhã, eu entro aqui para mais uma aula sobre fisiologia energética e como você pode entregar os melhores resultados para o seu paciente. Sexta-feira eu libero a terceira aula, domingo aula aberta que não ficará salva. Aguardo todos vocês e vamos juntos. Professor, o curso de inteligência emocional abrange crânio? Olha, o curso de inteligência emocional, ele conta com alguns protocolos da craniopuntura chinesa que vão promover discernimento, clareza mental e dessensibilização do sistema límbico, que é para limpar as emoções. Mas ele não é um curso de craniopuntura, tá? Se você quer o curso de craniopuntura, eu tenho ele separado ou dentro do curso de acupuntura eficiente. Aí sim, é todas as bases da craniopuntura de Yamamoto, tá? Show? Pessoal, então um excelente dia para vocês. Qualquer dúvida, estou no direct, pode me chamar lá. Responderei cada um de vocês. Assistam às aulas do Jornal da Acupunturista 12K e vamos juntos, porque estamos no começo de uma revolução para trazer os profissionais medianos a serem profissionais fora da curva. Conte comigo e vamos juntos de mãos dadas, que nós vamos muito longe. Um grande abraço, um excelente dia e até qualquer momento. Tchau, tchau, pessoal!